dar início então ao nosso pós-jogo, o técnico Humberto Louser, para falar com a imprensa, Leandro, Rádio Amizade. Humberto Leandro, Rádio Amizade FM. O Grêmio Novo Horizontino começou bastante avassalador, né? Os primeiros 10 minutos foi com uma intensidade muito grandiosa, até eu abrir na chamada falando que o Grêmio ia fazer uns 4-0, né? Começou muito bem. Após isso, o Grêmio deu uma tranquilizada, os jogadores, a gente percebe, não sei se foi o nível de concentração que abaixou um pouquinho, né? A Romero começou a sair um pouco mais, onde aconteceu o gol de empate, enfim. Mas o Grêmio teve essas conduções de bola, alguns erros nos passes de bola dos jogadores assim um pouco abaixo, algumas partes, mas você fez as alterações, tentou modificar, colocou o time para frente, acho isso muito importante, uma questão de jogo, mas o resultado não veio a vitória. Mas o empate, para o campeonato como é, de difícil situação, é um bom resultado, tem que somar pontos, mas o Grêmio assim, ficou um pouquinho abaixo, você acha, na sua visão, do que o Grêmio vinha apresentando. Até hoje você mudou uma linha de formação também no começo, achei muito importante isso também, assim, diferente, né? Mas o empate não deixa de ser um bom resultado também, né, Roberto? Boa noite a todos. É claro que a gente lamenta o resultado ruim para as nossas pretensões dentro da competição. Concordo contigo, iniciamos o jogo da maneira como nós tínhamos traçado, o roteiro da leitura, do estudo que fizemos do adversário, a gente conseguiu explorar, e 5 minutos ali a gente tinha criado 3 oportunidades. Fizemos o primeiro gol, poderíamos ter feito o segundo pelo menos, mas não conseguimos, e depois perdemos um pouco da lucidez, deixamos de fazer aquilo que estava no roteiro. O adversário, não foi que ele se ajustou e tirou aquilo que a gente tinha de fluidez, foi mais, acredito eu, uma baixa concentração, acabamos errando passes em demasia, trouxemos o adversário para o jogo, e depois teve alguns desajustes ali na questão de encaixe, né, que era algo que nós tínhamos trabalhado também, porque o adversário ele tenta fazer 5 homens no corredor central, sem perder a sua amplitude, né, tanto de um lado como do outro, e 3 na sua iniciação. E nós já sabíamos disso, e o antídoto contra isso seria a gente formatar uma linha de 5 na frente, né, um 4-5-1, ajustando, já saltando depois para um 2-3, tirando essa origem do adversário, mas permitimos ao adversário essa flutuação, esse jogo de conexão às costas do nosso meio campo. Então isso gerou um pouco de dificuldade para nós. A gente sabe que você não vai ser superior a nenhum adversário na totalidade do tempo do jogo, e isso que ocorreu no momento do desencaixe, no momento da oscilação nossa, a gente acabou falhando e proporcionando ao adversário o gol do empate. Ajustamos, voltamos para o segundo tempo melhor, fizemos o segundo gol, e depois acabamos ofertando ao adversário o gol de empate, né? Então, tanto no primeiro tempo como no segundo, e depois tivemos possibilidades de ampliar e para poder sair com o resultado à frente, que era o que nós pretendíamos, que nós trabalhamos para poder conquistar. Agora é corrigir internamente, né? Momento aqui de externar, a gente tem que corrigir, olhar para dentro, e essas correções serão feitas internamente. Então, claro que a gente vai continuar trabalhando para que a gente possa voltar a vencer para figurar na tabela lá em cima. Hoje nós deixamos uma oportunidade de ouro escapar, porque a vitória hoje, com o resultado de derrota do Cuiabá para o Operário, nos colocaria lá em cima, a gente passava alguns rivais, mas descansar, trabalhar, é nisso que eu acredito, é no trabalho, é trabalhar, corrigir internamente, para a gente poder dar uma resposta no próximo jogo contra o Atlético. Zé Geraldo, Rádio Esperança FM. Boa noite, Humberto. O Novo Horizontino era protocolo praticamente jogar com uma linha de 3, né, 3 zagueiros, e você chegou, inclusive, todos esperavam talvez até uma mudança já, né, no seu primeiro jogo, mas ela não aconteceu, ela foi gradativamente acontecendo durante alguns jogos. Agora, hoje, efetivamente, o time já entrou, né, com 2, né, zagueiros, e os 2 laterais com uma linha de 4. E se observou que em alguns momentos o time errou um pouco de passe no setor defensivo. O Donato, que não é de fazer isso, que é um jogador experiente, às vezes, né, deu uma complicada assim, em alguns passes, e também algumas falhas no momento do gol. Você acha que de repente eles não assimilaram ainda, né, essa nova tática, né, essa nova maneira de jogar, apesar de já terem outros jogos feitos? Você acha que tem que trabalhar ainda muito mais isso daí? Como que fica essa questão? Olha, trabalhar, sempre iremos trabalhar e buscar melhorias, né, em todos os setores, seja atacando, seja defendendo.
não credencio os 2 gols sofridos em função de uma alteração de plataforma, né, de 3 zagueiros para 2. Analisando, contextualizando e analisar mais profundamente a maneira como sofremos os gols, independente da plataforma, como você bem frisou, né? Não é a plataforma, não é a estrutura do time que vai fazer com que o atleta erre ou não passe, né? Então, às vezes é um momento ali ou de distração, de oscilação, ou até mesmo de ajuste corporal, de alavanca de movimento para poder ser assertivo no passo ou escolha. Então, é um mix, é um combo de fatores que ocasiona um erro, né? E futebol, infelizmente, ele é um jogo de erro, e você tem que estar solucionando os problemas a todo instante. Então, os 2 gols que nós sofremos hoje, eu não acho que foi determinante a questão da mudança de plataforma. Foi muito em função disso que você mesmo leu, né? De alguns erros que a gente teve, que essa equipe não erra. Mas isso a gente já atacou também nesse viés. Nós atacamos nesse viés porque o jogo do Corinthians nós erramos também em demasia. Então, quando você erra muitos passes, você acaba tendo dificuldade de fluidez de jogo, né? Então, nós fizemos boas combinações, nós tivemos, como foi lido na pergunta anterior, possibilidade de sair à frente. Quando a gente esteve próximo, tivemos assertividades no passe, nesse fundamento, nós conseguimos ter vantagem e criar algumas possibilidades. Então, trabalhar, como eu falei, corrigir internamente, para que a gente não dê e oportunidade como nós demos nessas 2 últimas partidas, né? Então acabamos ofertando resultados favoráveis para o adversário, não tirando o mérito deles, mas faltou um pouco mais de interpretação nossa do cenário, do contexto, do que o jogo estava pedindo, para a gente poder ser mais assertivo e, em consequência disso, conseguir os resultados de vitória. Então a gente lamenta esse resultado de empate, mas olhar para frente, e que sábado tem um grande desafio para nós, dar força para esse grupo, para que a gente possa dar uma resposta diferente. Professor, boa noite. Madeline da TVT. O senhor já falou um pouquinho, mas na rodada anterior, o senhor até tinha dito, né, cobrou uma postura diferente dos jogadores para o jogo de hoje à noite, e o senhor acabou de citar o próximo jogo. Então, tendo em vista o jogo anterior, esse jogo e o que está para vir, o que foi feito para o jogo de hoje que o senhor acha que, de repente, não trouxe a vitória, né? O que deixou de ser feito e o que será trabalhado nessa próxima semana? O que o senhor pode elencar de erros e talvez de acertos também? Porque a gente tem um empate, né? Foi uma derrota também. Mas uma derrota amarga, um empate amargo, né? Com sabor de derrota por aquilo que como nós iniciamos, porque nós atacamos na semana e tiramos de lições do jogo contra o Atlético, né? Então, lá nós pecamos no nosso comportamento. Então, quando você perde a sua identidade, você fica vulnerável. Você estando vulnerável numa competição tão igual como está sendo essa Série B, você fica à mercê do teu adversário e suscetível a um revés, como ocorreu lá. Então, nós atacamos nisso, fizemos uma semana boa de preparação. Já visto o comportamento de início, conseguimos colocar em prática aquilo que nós tínhamos traçado, né, como roteiro, como planejamento, como estratégia de jogo. E como eu falei na primeira pergunta, o jogo desenhou, nós conseguimos fazer o gol, conseguimos ter mais 2 chances claras para finalizar no primeiro tempo, e a partir de um certo momento nós abdicamos de fazer aquilo que nós tínhamos traçado como estratégia. Aí começaram os erros, o erro te traz instabilidade, como eu falei, você não vai ser superior ao adversário na sua totalidade do jogo, o adversário entrou, se encontrou na partida, e a outra maneira que nós tínhamos de encaixe, para não facilitar as conexões deles ofensivas, a gente acabou ficando distante e tomando algumas decisões e ofertando a eles essas combinações. Mas mesmo assim não estava trazendo perigo, eles estavam com volume de passe, mas aí acabamos errando, tanto no primeiro como no segundo gol, e quando você tem sequência de erro, você acaba ofertando ao adversário a possibilidade de fazer o gol. Então, é isso que nós somos punidos hoje. O que nós temos que fazer para a próxima etapa, para o próximo jogo do Atlético, é corrigir esses erros. A competição, ela te exige, o futebol hoje exige você se manter concentrado na totalidade do jogo, para que você consiga interpretar tudo que os momentos do jogo tá ocorrendo, para que você consiga, no momento da dificuldade da tua equipe, você consiga se manter equilibrado, organizado e não ofertar ao adversário a possibilidade de gol. E quando você tiver vantagem, quando a nuance do jogo for favorável para você, o momento do jogo for favorável para você, você ser contundente e eficaz
para poder matar a partida. Então, é nisso que nós estamos trabalhando, é uma equipe que, como foi trocada essa estrutura de jogo, mas eu tenho certeza e confiança nesse grupo que iremos dar uma resposta e temos que dar a resposta imediata.